um tema que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Nós vamos explorar essa expressão, bom combate, muito usada no nosso meio espírita, cristão. A gente deve estender as fronteiras do espiritismo, porque muitos irmãos e irmãs católicos, às vezes evangélicos também, podem estar nos acompanhando. E nós temos muito respeito por todos esses irmãos de outras religiões também. E então essa expressão usada por Paulo de Tarso numa de suas cartas, o São Paulo para os católicos, vamos analisar o trecho, o contexto, as circunstâncias em que Paulo usou essa expressão e também, naturalmente, vamos avaliar qual a utilidade da vivência desse grande apóstolo e dessa sua conclusão que ele tirou, né, que ele trouxe para nós, para a construção da nossa própria felicidade como seres espirituais. Então vamos, para a gente começar, vamos dizer assim, a esquentar o nosso tema, vamos filosofar um pouco, vamos analisar a respeito do propósito do espírito humano na Terra. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo no mundo? De onde nós viemos? Para onde vamos? Ora, sob as luzes da doutrina espírita, nós somos seres em evolução espiritual. Todos os princípios criados por Deus, princípio material, princípio vital, princípio inteligente, princípio espiritual, todos eles estão em processos evolutivos. O nosso espírito, a mônada espiritual, a nossa centelha divina, criada por Deus, que depois recebe um corpo físico como outro princípio, a que se une o princípio material, o nosso espírito está em ampla evolução, em amplo progresso moral, em direção a essa perfeição, à pureza espiritual. Jesus, inclusive, nos exortou nessa direção, quando ele, no último versículo do primeiro capítulo em que Mateus aborda o Sermão do Monte, que é o capítulo 5, no último versículo, versículo 48, Jesus nos manda um recado dizendo assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É um pedido, é uma orientação, que nós vamos seguir ou não, que pode levar mais ou menos tempo, porque vai depender do nosso esforço pessoal, do esforço de cada um de nós, mas é um determinismo divino esse aperfeiçoamento. E de experiência em experiência, de luta em luta, de queda em queda, nós vamos, cada um de nós, moldando o nosso caráter. Vamos fazendo a história, né, do nosso espírito. Então, o mais importante é o fato de Jesus ter afiançado que nós possuímos um potencial de crescimento espiritual. Isso é que é importante. E nós conhecemos muito pouco esse potencial, muito pouco mesmo. E que há muito o que fazer, e nós precisamos fazer para que a gente conquiste esses passos evolutivos e podemos e devemos naturalmente nos basear ou nos orientar por aquilo que Jesus ensinou e exemplificou. Então nós, como espíritos falíveis no planeta Terra, naturalmente cometemos muitos erros, seja pela ignorância, ou seja mesmo porque nós estamos insistindo em levar a nossa vida de uma forma mais fácil possível, sem o grande esforço da evolução espiritual. Fato é que quando nós temos a certeza da reencarnação, isso fortalece o nosso íntimo, porque nós sabemos que, se falimos, podemos prosseguir na caminhada, porque haverá outra chance. Mas, naturalmente, quanto antes conseguimos as conquistas, melhor para nós. O apóstolo Paulo, ou São Paulo, para os católicos, num rasgo de humildade, ele disse assim: sinto que faço o mal que não quero, mas
não faço o bem que desejo. Isso está em Romanos 7,19. Então ele sintetizou nessa expressão as dificuldades que todos nós encontramos nesse caminho evolutivo. E para demonstrar que nós temos condição de superar todos os nossos obstáculos nessa caminhada para Deus, para a luz, Paulo disse assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Isso está em Romanos capítulo 12. Bonito, né? Essa frase de Paulo é espetacular. E nos exortando a atitudes corajosas diante das dificuldades, ele disse assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Muito bem, então está aí o cenário, né, em que nós somos seres humanos numa vida de relação, temos problemas a equacionar e precisamos aprender esse tal bom combate de que Paulo mencionou, em busca do nosso aperfeiçoamento espiritual, que ele vai ter que chegar para nós mais cedo ou mais tarde, em função do nosso maior ou menor esforço, como dissemos. A nossa condição na Terra é uma condição expiatória e também provacional. O que significa isso? Expiatória porque nós temos débitos do nosso passado, seja dessa mesma encarnação ou de encarnações, reencarnações anteriores. Nós temos resgates. Precisamos reparar aquilo que não ficou bom na nossa vida espiritual, na nossa vida de relação. E dentro dessa condição expiatória, nós já temos possibilidades de crescimento, de aprendizado, mas também estamos numa condição provacional, em que muitas vezes Deus coloca à nossa frente determinados obstáculos que não têm nada a ver com o nosso passado espiritual. São realmente provas, é provacional. É para que o espírito supere, sem murmuração, com determinação, e demonstre que já conquistou certo merecimento espiritual e possa, assim, ir galgando degraus cada vez mais elevados nessa escala evolutiva, que vai aos poucos, quando isso alcançar a humanidade terrena, transformar o nosso planeta, que hoje é de provas e expiações, em um planeta mais evoluído, um planeta que vai estar numa condição espiritual num patamar ainda maior. A questão número 998 de O Livro dos Espíritos, ela traz o seguinte: na resposta que o Kardec questionou aos espíritos que o estavam assessorando, eles disseram o seguinte: a expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas que o espírito se acha submetido. E na vida espiritual, ou seja, depois da matéria, depois da desencarnação, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Portanto, se nós não construímos um aperfeiçoamento moral aproveitando essa estada provisória na matéria, é certo que quando adentrarmos o campo espiritual, teremos dificuldades, porque estaremos num estado de inferioridade e vamos passar por sofrimentos morais, remorso, lembrança das coisas que nós fizemos que não foram boas. Por isso que, como alunos desse planeta de provas e expiações, ainda não é um planeta de regeneração, nós precisamos seguir essa instrução de Jesus de construirmos o reino de Deus dentro de nós, de nos elevarmos cada vez mais. Vamos então agora fazer um pequeno parênteses e vamos recordar, porque vai ser benéfico para todos nós, algumas etapas de Paulo de Tarso, de sua vida. Quem foi Paulo de Tarso? O que aconteceu com ele? Ora, ele nasceu, na verdade, como Saulo, na cidade de Tarso, na Cilícia, que era um importante centro intelectual do mundo romano,
entre os anos 5 e 10 depois de Cristo. Os pais de Paulo, apesar de que eram judeus, eles gozavam privilégios da cidadania romana. E logo nos primeiros anos da vida de Paulo, ele já começou a frequentar sinagogas judaicas e aprendeu muito com os textos sagrados. Quando ele alcançou a adolescência, Saulo seguiu para Jerusalém e se tornou discípulo do grande Gamaliel no Templo de Salomão e começou a se preparar como um rabino bastante devoto ao judaísmo. Então, ardoroso defensor de Moisés, chegou a um certo ponto que Saulo desencadeou uma séria e contundente perseguição aos cristãos e considerou como seu grande primeiro triunfo contra o Nazareno, que ele considerava seu inimigo, a lapidação do jovem Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Só que mais tarde, a caminho de Damasco, onde ele estava levando cartas que o autorizavam a prender outros seguidores de Jesus, continuando com a sua perseguição, Saulo foi surpreendido por uma visão. Em pleno meio-dia, uma luz intensa que o encegueceu, e ele ouviu aquela voz chamando, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a voz de Jesus. Então, nessa condição, depois de 2 ou 3 dias, houve o acolhimento de Paulo por um judeu convertido chamado Ananias. E Ananias, através de um passe, através de imposição de mãos, ele recobrou a visão de Paulo. Então, a partir daí, essa nova visão de Paulo, quer dizer, a visão física foi recuperada, mas também abriu-se a visão espiritual, um simbolismo maravilhoso. Ele começou, então, a sua jornada de trabalho junto com o calvário de suas dores. Mas primeiro ele ficou 3 anos num exílio no deserto de Dan, e a partir daí, só depois desse tempo de trabalho manual, de reflexão, onde ele que era uma pessoa muito poderosa, tinha muita autoridade, ele se impôs recolher-se à sua humildade, para poder se reencontrar como espírito humilde. E então, a partir daí, ele começou a pregar a Boa Nova e seguiu-se as grandes viagens de Paulo. Foram 3 grandes viagens, onde ele participou na primeira com Barnabé e Marcos, na segunda com Silas e Timóteo, depois Lucas, e na terceira ele percorreu para Frígia, Galácia, Éfeso, depois retornou para Macedônia e Corinto, e, enfim, ele foi preso em Jerusalém. Nós estamos aqui fazendo um resumo, né, para a gente retomar o ponto que a gente quer chegar. Preso em Jerusalém, remetido para Cesareia, ele depois chegou a Roma, depois de um naufrágio na ilha de Malta, e estima-se que Paulo tenha percorrido em sua longa marcha 20.000 quilômetros a pé, ou seja, metade do comprimento da linha do Equador, porque um dos grandes trabalhos de Paulo foi justamente a universalização do cristianismo, né? A pregação da Boa Nova entre povos pagãos, e ele fez isso com um esforço tremendo. E ele teve, então, junto dessa sua missão, o trabalho de redigir cartas para várias comunidades. Ele escreveu essas epístolas cheias de ternura, de orientação para comunidades nascentes. Teve por inspiração o espírito de Estevão, que foi aquele que o inspirou sob o comando de Jesus a fazer essas cartas, essas orientações. E Paulo continuou sendo apedrejado, açoitado, maltratado, padeceu fome, frio, privações, mas ele dizia que tudo aquilo que ele recebia eram marcas do Cristo, que ficavam para ele. Ele guardava aquilo tudo com muito carinho, e por fim, no ano 67, ele foi decapitado fora dos muros de Roma por ordem do governador Nero e voltou então para a espiritualidade. Então agora nós temos aí uma
um cenário, né, dessa vida de Paulo em poucas palavras. Pedimos até perdão pela pobreza do resumo que nós fizemos. Mas vamos então agora analisar o trecho da segunda carta a Timóteo, que está no capítulo 4, onde os versículos 6, 7 e 8 registraram o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. São esses 3 versículos que nós precisamos analisar para nós compreendermos, então, o contexto e o objetivo da nossa palestra. É possível que a gente perceba que Paulo, nessas 3 frases, ele categoriza a sua missão em 3 momentos: no passado, no presente e no futuro. Então vamos analisar cada uma dessas situações. O primeiro versículo fala do presente. O versículo 6 diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo de minha partida está próximo. Então, nessa segunda epístola a Timóteo, Paulo começa a relatar, de certa forma, o seu adeus a essa missão, ao seu trabalho, e ele já passava a ter consciência de que o seu fim estava chegando, depois dessa longa, sacrificada missão, de tantos anos, de tanto chão, né, caminhado, tantas experiências que ele passou, tantas amarguras ele viveu. E Timóteo, a quem ele se dirige, era ainda um jovem obreiro, enquanto Paulo já estava bastante idoso. Mas ele se utiliza, então, de uma metáfora nessa frase, né? Estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ou seja, ele usa aquela linguagem sacrificial do Antigo Testamento e faz referência à ocasião onde o vinho era derramado junto ao altar como uma oferta de gratidão a Deus, que é justamente a libação. Isso está registrado em Números, no capítulo 15. Então, o importante é que essa era uma oferta de caráter voluntário, ou seja, no caso de Paulo, ele não estava fazendo por um ritual. A sua libação, ou seja, a sua oferta em sacrifício a Deus, a sua oferta em gratidão a Deus, a sua vida sacrificial, foi ele que quis fazer. Foi o seu livre-arbítrio, fez com total determinação. Na verdade, um grande ensino dessa personalidade de Paulo para todos nós cristãos, independente do nosso viés religioso, é justamente esse caráter firme, determinado, enérgico, de fazer as coisas acontecerem na direção que ele apontou, mesmo que aquilo implicasse privações, sacrifícios, mutilações, agressões, não importa. Ele estava determinado a agradar ao Pai, porque compreendeu a mensagem do Filho, Cristo, Jesus, que já tinha trazido à Terra quando esteve aqui reencarnado, nos orientando, nosso mestre, governador espiritual da Terra, Jesus. Então era o comportamento realmente esperado, né, para Paulo, né, para quem durante a sua jornada cristã compreendeu que o verdadeiro seguidor do Cristo, ele tem que se apresentar como um sacrifício. Ele disse na sua carta aos Romanos, ele diz um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Então Paulo não estava pesaroso porque ia partir, ele sabia que ele ia ser sacrificado, ele sabia que estava chegando o final da sua missão. Claro que aquilo deixava saudade nele, mas ele não estava pesaroso. As suas dores e sofrimentos, com certeza, estavam sendo por ele esquecidos diante daquela grandeza, né, da certeza de que ele tinha feito
um ótimo trabalho, que ele cumpriu a sua missão. Era um sentimento mesmo de certeza, não é orgulho, não é vaidade, não. É aquela consciência do dever cumprido, que na verdade é a própria definição da palavra felicidade, né? O dever cumprido. Então, Paulo exorta Timóteo, nessa sua epístola, a respeito da responsabilidade que é estar na liderança de uma igreja. E faz uma revisão do caminho que ele havia percorrido. Isso serve para todos nós, que algumas vezes atuamos em lideranças em casas espíritas, seja nessa tarefa, naquela tarefa ou em toda a instituição. O grau de nossa responsabilidade, a responsabilidade não apenas como trabalhadores, mas como pessoas de referência, como exemplos para aqueles que estão chegando. Então é um comprometimento que nós devemos fazer com essa mesma determinação e com espírito de sacrifício. Muito bem, então falamos do versículo meia dúzia, que fala do presente, que ele se situa como aquele que a missão estava se encerrando e ele estava fazendo um sacrifício de agradecimento a Deus. No versículo 7, ele fala do passado, e ele conta: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então ele estava convicto que o seu fim estava próximo e estava já reflexivo com relação aos seus feitos, e sabia naturalmente que muito ainda havia, né, por fazer, que ainda teria muito que construir, mas para Paulo era muito importante essa vida em prol do Evangelho do Cristo. Ele deixou isso muito claro na sua biografia bíblica, né? Como que ele levou isso adiante. E o livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, é um livro maravilhoso que conta em detalhes toda essa trajetória de Paulo. Então, do ponto de vista de evolução do espírito para Deus, essa vida, esse combate era um combate nobre, uma coisa notável, uma coisa inigualável, né? O que faz valer a pena esse sacrifício, as adversidades, os desafios. Então vamos quebrar esse versículo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Então Paulo traz essa metáfora, a figura de uma luta, uma batalha, uma competição. Mas ele traz para nós também aquela ideia muito clara de que esse bom combate significa algo duro, difícil de fazer. Exige muito das pessoas esse bom combate. Não é fácil, realmente. Mas também não adianta ficar reclamando que é difícil ou que não é fácil. O certo é ir lá e fazer, não é isso? Então, vamos seguir Paulo. Ele se considerava um soldado a serviço de Jesus. Era como se Jesus mandasse ele executar as ordens, ele a recebia por intuição, ou ele percebia já da sua experiência o que ele deveria fazer e ia seguindo as suas missões. Claro que Paulo tinha um campo mediúnico bastante aflorado nesse ponto de sua vida para poder receber já essas orientações, o fortalecimento espiritual, através dessas intuições mediúnicas. E o que Paulo fez? Ele combateu os principados, os poderosos, ele combateu a perseguição dos próprios judeus aos povos pagãos, aos gentios. Ele se opôs às falsas doutrinas, aos falsos profetas, aos falsos apóstolos, aos impostores. Paulo combateu tudo isso, denunciou as culturas depravadas, pecadoras, digamos assim, né? As contendas, os vícios carnais entre os próprios cristãos. Ele enfrentou hipocrisia, muitas rejeições e teve de lutar contra si próprio, naturalmente, né? Contra as suas tendências, na época que ele ainda era Saulo. Então foi uma briga fervorosa que Paulo teve de travar, principalmente contra si mesmo, para ele chegar nesse ponto, ele ia conquistar uma posição moral que ele poderia falar com autoridade com as pessoas, que no começo foi difícil, porque ele foi, inclusive,
destratado pelos colegas judeus. Mas você perseguiu os cristãos e agora está aqui querendo falar a respeito do Nazareno, de Jesus? Então ele precisava provar que ele tinha realmente virado a página, né? Deixou a página para trás, agora era outro espírito. É tirar a roupa do homem velho, vestir do homem novo. E, na verdade, é o que Jesus orientou, né? Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, negue a sua personalidade, negue o que você foi, o que você está sendo, tome a sua cruz, as suas dificuldades, enfrente as suas dificuldades e siga-me. Procura na cartilha do Evangelho o que é que Jesus recomenda fazer nessa situação. E siga Jesus. Então, se alguém quiser seguir, né, livre-arbítrio, é preciso fazer isso, é preciso que a gente se mate. João deixou escrito no Evangelista que se a semente não cair na terra e morrer, não dará fruto. Então é preciso morrer o antigo para nascer o novo fortalecido com Jesus. Então Paulo, voltando aqui, preconiza a importância, a necessidade de que o verdadeiro cristão, do primeiro ao seu último dia no corpo carnal, ele se prepare para combater esse bom combate, que é uma missão de conquistar e fazer crescer o reino de Deus em nós mesmos, nessa estrada de aperfeiçoamento. Muito bem, combati o bom combate. Aí vem o segundo trechinho desse versículo. Acabei a carreira. Então vem o simbolismo de uma corrida de obstáculos. Ou seja, ele, com a proteção divina, ele conseguiu cumprir todo o seu ministério a que ele foi designado por Jesus. E em nenhum momento ele se desviou do serviço. Ele se distraiu. Ele foi determinado até chegar no final da carreira. Então ele confessa, acabei a carreira. Então ele faz essa comparação, porque os vencedores das carreiras ganham prêmios, né? Das corridas ganham prêmios, são vitoriosos. E Paulo tinha noção da vitória que ele estava conquistando, né? Aquilo, qual seria o prêmio que ele iria receber. Então esse esforço e a preparação são importantes, porque quando nós estamos numa corrida, que a gente tem uma meta, nós não podemos desistir antes de alcançar a meta. Isso é muito importante. Então nós, por exemplo, estamos aqui passando momentos de dificuldade no isolamento social, talvez recursos financeiros reduzidos por causa do nosso trabalho estar sendo atrapalhado, a nossa profissão. A gente tem que ter uma meta, superar tudo isso, chegar na hora que as coisas normalizarem, eu tenho que estar equilibrado, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar em paz, eu tenho que lembrar que Deus está me fornecendo o mínimo que eu preciso para sobreviver e o resto é por minha conta. Então esse é o bom combate. A vida nem sempre é fácil, mas nós temos que ter essa meta, nossa própria evolução para Deus. É preciso que a gente tenha esse alvo, né? Nós não conseguimos viver sem alvo. E o nosso propósito é a vida imanente com Cristo, a vida imantada com Cristo, com os ideais cristãos. Porque o próprio Cristo disse, eu e meu Pai somos um. Então, o Cristo, espírito puro, evoluído, está imantadíssimo com Deus. Nós temos que buscar a imantação, a imanência com o Cristo. E ele encerra, então, falando do passado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, a confiança no Cristo, né? A fé é a confiança. É um estado que ele conquistou que chega num ponto que fé não é crença. E ela supera até a confiança. A fé é saber, você sabe que é daquele jeito. Você não tem mais dúvida que é assim que vai acontecer. Então, a fé que precisa nos mobilizar para as nossas conquistas na vida, seja conquista familiar, profissional, as lutas que nós travamos com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com nossos cônjuges, com a nossa parentela consanguínea, com os companheiros do nosso trabalho, do dia a dia, com os nossos vizinhos. Tudo isso nós precisamos ter aquela fé, aquela sabedoria que nós vamos conquistar a vitória sobre as nossas dificuldades da melhor maneira possível, se nós seguirmos com Jesus no campo da humildade, do perdão, da tolerância, da paciência, da boa vontade, do amor, do carinho,
da caridade. Essa que é a linguagem do Cristo, né? Então a fé para a vida cristã, principalmente, ela é essencial, porque é justamente pela fé que nós temos segurança no fortalecimento diante das nossas dificuldades. E aí a gente tem certeza que Jesus jamais vai nos abandonar, porque ele não comparece pessoalmente ao nosso lado. Ele coloca pessoas, ele manda o pensamento intuitivo. Às vezes nós precisamos passar pelo momento realmente da privação para a gente se conhecer melhor, para a gente saber que nós estamos em condição de enfrentar essas dificuldades em meio às nossas adversidades, né? Então, Jesus disse, né, em Mateus, no capítulo 24, versículo 13, ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Está aí a promessa de Jesus. Então vamos agora pular para o versículo 8, quando Paulo fala do futuro. Falou do presente, depois do passado, agora ele vai falar do futuro. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Muito bem, olha que frase segura, né? A coroa da justiça me está guardada. Ele tinha certeza. E ele diz: o Senhor, justo juiz, vai me dar, mas não somente a mim, a todos os que amarem a sua vinda. Então é importante porque aqueles que combatem o bom combate diante das dificuldades, que agem de acordo com a ética e com a moral para superar as suas dificuldades, que não perturbam os vizinhos, que não revidam, que não atacam, que não fazem voltar a lei de talião, olho por olho, dente por dente, vingança, esse tipo de pensamento negativo, vibrações ruins de baixa frequência, né, digamos assim. Então esses, quando conseguem combater o bom combate, o fazem de forma elevada, completam a carreira, guardam a fé e estão cada vez mais preparados para a sua própria cristificação, ou seja, a nossa própria cristificação é nós nos tornarmos Cristos, ou seja, puros, cada vez mais puros, em termos dos nossos desvios morais, os desvios da moralidade. Então tem uma frase bonita que nós lemos, não conhecemos o autor, que disse assim: é fácil carregar Jesus no peito, difícil é colocar o peito a serviço de Jesus. Porque é a nossa dificuldade, é a dificuldade que nós espíritos, no mundo material, nos sentimos atraídos à matéria, às paixões, aquilo que nos dá conforto, aquilo que atende ao nosso egoísmo, e não temos o olhar misericordioso, o olhar que vê no irmão que está em necessidade a principal motivação de nós levantarmos, né, do nosso assento confortável e irmos trabalhar e agir em favor do próximo. Então falta a nós, muitas vezes, a coragem para que a gente combata o nosso maior combate, que é justamente contra nós mesmos. Então, no plano físico, como dissemos, nós temos resgate, reparação, lágrimas, suor, mas também precisamos compreender que Deus é um Pai amoroso, que é justo e que Ele nos concede todos os recursos para a nossa plena reabilitação. Não é rápida, não é imediata, ela é construída aos poucos. E aí nós vamos conseguindo os méritos e os louros das nossas pequenas vitórias, dos pequenos bons combates. Então, que se multipliquem as lutas, que se multipliquem os problemas, desde que eles estejam alinhados com o ideal do bem e da verdade. E o Espírito André Luiz, ele nos adverte que nós somente solucionaremos os nossos problemas se não fugirmos aos problemas. Então é preciso enfrentar os problemas com esse espírito cristão, com esse espírito de elevação, de oportunidade, para que a gente cresça em cada problema, com humildade e com perseverança. Afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio,
nós conhecemos muito bem quais são as nossas responsabilidades. Se isso não está claro ainda, precisamos ler mais, estudar mais, participar mais, nos engajar mais. Tudo isso vai ser bom para nós. Hoje, na atualidade, nós vivemos um momento que nos convida à reflexão, mas em breve nós teremos aquele momento que nós vamos retornar às casas espíritas, ao trabalho de poder abraçar, cumprimentar, beijar os companheiros, companheiras, mas também de carregar, né, as nossas dificuldades e ajudar as instituições naquilo que elas necessitam ou que podem contar com o nosso trabalho, seja em que instituição for espírita ou não. Então, os nossos débitos do passado, eles vão eventualmente reaparecer por conta, né, dessa herança das nossas vidas anteriores, mas devemos ter a consciência tranquila e confiante de que tudo vai dar certo e que as perspectivas nossas são para a vitória desde que o Evangelho de Jesus seja o nosso grande ponto de referência. Então, se nós tivermos com problemas na enfermidade, com dores morais, conflitos emocionais, insucessos, enganos, vamos encontrar os medicamentos que nos resgatem a saúde da alma através desses princípios crísticos: paciência, esperança, disciplina, prudência, equilíbrio, sobriedade, oração, trabalho. Esses são os grandes medicamentos, né? A fidelidade aos princípios cristãos. Então, um resumo. Nós realizamos o bom combate quando servimos a causa do bem, cumprimos os nossos deveres morais assumidos, triunfamos sobre as nossas tendências inferiores que nos levam ao sofrimento. O que é o sofrimento? Dor faz parte da evolução. Dor está em todos os princípios da vida, a dor. Até os animais sentem dor. Agora, sofrimento é a dor não compreendida. Sofrimento é quando a dor gera revolta, gera desconhecimento da sua causa. Por isso que o Espiritismo oferece esclarecimento e consolo diante das dores e do sofrimento, justamente trazendo para nós esses princípios de esperança, de vida futura, de compreensão das nossas vidas passadas, da lei de causa e efeito, as questões mediúnicas, etc. Tudo isso fortalece o nosso espírito. Então, assim, nós vamos triunfar sobre as nossas tendências inferiores, né? E triunfar sobre a vergonha, o arrependimento e buscar a nossa reparação. Também realizamos o bom combate quando nós vencemos os nossos vícios físicos e morais, reconhecendo, né, essas forças negativas que atuam sobre nós e recorrendo, por outro lado, à educação religiosa, moral, espiritual que é necessário para nós e para aqueles que nos cercam, mas precisamos primeiro construir em nós, porque senão como é que nós vamos transmitir aquilo para os nossos filhos, para o nosso companheiro, companheira dentro de casa? Se a gente não se apresenta como exemplo de aprendiz, de bom aprendiz, como é que a gente vai ensinar alguma coisa, né? Também realizamos o bom combate no autoaperfeiçoamento das faculdades da alma, no fortalecimento do senso moral, na extinção das trevas da ignorância. Nós precisamos ler, conhecer, porque é o conhecimento unido ao sentimento purificado é que nos leva à sabedoria, que vai ficar aliada ao amor e à bondade. Então o amor fraterno, a solidariedade, a benevolência também é o bom combate, né? Beneficiar o próximo, amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Começamos amando a nós mesmos. Como? Através desse aperfeiçoamento. Aí podemos amar o próximo verdadeiramente, que é a mesma coisa equivalente a amar a Deus. Então Deus não está à espera de libações, sacrifícios, ritualísticos, guardar datas, fazer jejum de alimentos em certas datas. Não. Deus está esperando que a gente se aperfeiçoe pelo esforço próprio. Isso que é o galgar, o evoluir para Deus. É essa arma que nós devemos usar, né? O esforço contra a nossa
resistência nessas mudanças que precisamos ter de atitude para que a gente esteja mais propenso a esse tipo de evolução. Tratarmos as coisas sempre com disciplina, com discernimento, com bom aproveitamento do tempo, com equilíbrio, com persistência, com paciência, com vigilância. Tudo isso nós falamos, procurando prestar bastante atenção nós mesmos, porque nós também estamos nessa jornada de evolução. Nós também precisamos evoluir. Quem faz a palestra nunca já alcançou o patamar de pureza. Não existe isso aqui na Terra. Não existe. Os que são extremamente puros, eles estão fazendo palestras silenciosas através dos seus exemplos. Nós estamos aqui insistindo para ver se a gente aprende o que a gente precisa fazer enquanto é tempo, enquanto estamos aqui nessa reencarnação. Nós reservamos aqui para o nosso encerramento, estamos já por alguns minutos para encerrar, uma mensagem do Espírito Emmanuel, uma mensagem que fala justamente sobre esse tema que nós mencionamos, né? O bom combate. Ela, na verdade, se intitula No Bom Combate. O Espírito Emmanuel, ele foi o guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, e nós temos, particularmente pelo Espírito Emmanuel, a consideração de que ele seja o espírito mais evoluído que nós tivemos contato depois de Jesus. É a forma como nós pensamos. Eu, né, falando aqui da minha cabeça. A gente lendo a obra de Emmanuel, vendo assim a clareza com que ele coloca todas as situações necessárias à nossa evolução, todos os alertas, toda a interpretação que ele faz das palavras de Jesus, realmente nós somos, podemos dizer, nós aqui no Brasil, né? Não nós espíritas, mas nós brasileiros, nós da língua portuguesa, temos a felicidade de ter acesso com facilidade a essas páginas de Emmanuel, trazendo para nós esse conhecimento maravilhoso. Então, na mensagem número 148 de Palavras de Vida Eterna, a mensagem No Bom Combate, ele cita justamente o versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então vamos ver como Emmanuel interpreta esse trecho. Diz ele: nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos, o espírito, para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora de entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos, ávidos de dominações transitórias, mas desde o instante em que Ananias o recolheu enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir à causa do bem que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos.
ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Na verdade, é até um sacrilégio tentarmos explicar essa mensagem do Emmanuel, porque ela foi tão clara e as nossas palavras jamais vão superar as do próprio autor espiritual. Mas vamos tentar repassar alguns pontos que nós consideramos que podem nos ajudar a sedimentar o conceito. O combate. Combate é o combate terreno. Armas, brigas, astúcias, estratégias para vencer, maldade. Ele diz aqui saborear a derrota do adversário entre alegrias falsas e alerta que ao fazermos isso estamos dilapidando a nós mesmos, que estamos nos enganando. Então o combate, a gente às vezes pensa na guerra, né? A guerra sanguinolenta das armas, dos canhões, dos mísseis, das armas de tiros, espadas, etc. Mas existe o combate das palavras, das acusações, das maledicências, esse combate feito mental, combate dos egos, muitas vezes nas grandes empresas acontece, um querendo mostrar que sabe mais do que o outro, então faz aquele... no campo da política, muitas vezes a gente observa isso, com respeito às pessoas, mas desprezando a prática, que é essa prática ardilosa, maliciosa, que engana. Então isso tudo é um combate. Aí, quando nós passamos para o bom combate, entra a questão espiritual. E Emmanuel coloca como primeira meta do bom combate a luta contra nós próprios. Aquela em que nós precisamos ter vigilância. Vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores. Ou seja, é aquela história que Jesus já havia falado, né? Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oração e vigilância. Oração, conexão com o que é superior. Vigilância é o discernimento pelo livre-arbítrio do que está sendo feito está certo ou errado e não deixar o errado acontecer. O espírito está pronto, porque o espírito é de Deus, é a mônada espiritual, a pureza da centelha divina. Mas a carne é fraca, ou seja, a personalidade tem interesses vaidosos, interesses de inferiores. Então esse aqui é o ensino de Jesus. Então Emmanuel começa, no desenvolvimento, ele fala que o combate, aquele combate da maledicência, das armas, das agressões, eles nos chumbam o coração à crosta da terra, ou seja, nos prende ao plano material. E diz mais, em aflitivos processos de reajuste. Ou seja, vamos ter que resgatar os nossos erros, as nossas falhas, desses combates que nós travamos ao longo da nossa vida, nessa existência e das existências anteriores, vamos ter que passar por processos de reajuste, pela lei de causa e efeito. A gente sabe do estudo espírita, né, dos livros espíritas, que a lei de causa e efeito muitas vezes determina que nós reencarnemos em corpos deformados, em corpos em que a deformidade pode estar no cérebro, a deformidade pode estar no campo genésico, as atividades sexuais e reprodutivas, nas atividades digestivas, nesses vários sistemas no sistema respiratório, por causa daquilo que fizemos anteriormente, ou nessa mesma vida, ou em existências anteriores. Agora, o bom combate nos liberta, porque são as ações superiores, de nível elevado, que provocam em nós a mudança da qualidade fluídica do nosso próprio perispírito. Isso faz com que os nossos chakras, os centros de forças do nosso perispírito, do nosso corpo astral, eles fiquem harmonizados, então não transmitem mais para o nosso corpo as doenças,
as doenças físicas, que são, na verdade, como que evacuações pelo corpo físico daquilo que está em detrito no perispírito, por causa das ações, pensamentos e atitudes de outrora. Então ele começa, depois que ele dá essa explicação, Emmanuel vai e cita Paulo. E começa a dizer que Paulo, até o encontro dele com Jesus, ou seja, quando ele era Saulo, ele estava no combate. Mas quando ele, fica enceguecido com aquela luz, com aquelas palavras, ele se cala, se recolhe na humildade por 3 anos no deserto para falar, puxa, o que eu fazia? Fica nessa reflexão, mudando a si próprio, determinado com isso. Ele estava se preparando para o bom combate. Então, antes ele tinha os louros mundanos, o respeito lá da Câmara, vamos falar assim, dos deputados do judaísmo, lá o Sinédrio, das grandes, dos notáveis, dessas grandes figuras humanas, dentro dos conceitos humanos, mas que muitas vezes estão muito pobres no conceito espiritual. Então, quais foram os louros? Os louros que Paulo conquistou na terra? Apedrejamento, perseguição, encarceramento, desprezo, mas jamais deixou de servir à causa do bem. Ou seja, imaginemos nós recebendo tudo isso sem reclamarmos, sem nos revoltarmos, perdoando a todos os que nos ofendem. Porque muitas vezes o perdão é só da boca para fora. Na hora de praticar, na hora que surge a situação ali, o coração fala, eu não perdoo. Essa que é a verdade. Então o trabalho, ele precisa ser mental antes e muito trabalhado para as coisas serem superadas. Servir a causa do bem é isso mesmo. E por fim, a carreira do Paulo, o ex-conselheiro do Sinédrio, que às vistas do Sinédrio ele é arrasado e vencido, mas ele sai da terra na condição de verdadeiro triunfador. Que mensagem maravilhosa essa do Espírito Emmanuel.